Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa entender uma coisa: nós precisamos viver neste mundo como um filho de Deus, revelando a sua natureza, revelando a sua glória, andando segundo as suas virtudes, estabelecendo as nossas relações nessas virtudes. Ou seja, expressando compaixão, misericórdia, revelando a graça, revelando o amor de Deus. Nós não podemos sucumbir à maldade humana, mas precisamos andar conforme é a vontade do Senhor. Por isso não podemos deixar o nosso coração sobrecarregado com as coisas desta vida. Precisamos sim andar atentos aos sinais dos tempos, atento ao que está acontecendo para compreender a volta do Senhor. Coisas irão acontecer no mundo: guerras, revoluções, fenômenos naturais, isto tudo irá acontecer. Quanto mais dessas coisas se repetirem, mais próximo está a volta do Senhor, porque tudo nisso revela uma coisa só: a maldade humana. Mas o que a gente precisa estar atento é a maneira como nós vivemos, se estamos vigilantes e prontos para esta volta, se estamos sempre atentos à volta do Senhor, esperando, de fato, que o nosso Senhor volte. Por isso, não podemos deixar o nosso coração sobrecarregado, ou seja, a nossa vida, a nossa maneira de viver, com as coisas deste mundo, que estão relacionadas a uma maneira de viver e de relacionar totalmente diferente do reino de Deus. Lá em Lucas, no capítulo 21, 34 a 36, Jesus ensinando diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, não nos deixar ficar sobrecarregados, envolvidos com as coisas desta vida, com a maneira de viver, de maneira que a gente tenha as orgias, a embriaguez, as preocupações deste mundo, ou seja, com as riquezas, com focar o nosso coração em buscar os nossos interesses, os nossos desejos. Isto são coisas desta vida. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus, pois revela o nosso egoísmo, a nossa ganância, revela a nossa hipocrisia, revela simplesmente que somos guiados pelos desejos naturais. Então, se a gente pensa numa vida promíscua, se a gente pensa em orgia, se a gente pensa em embriaguez, se nos envolvemos com isso, isto simplesmente revela a nossa natureza, com quem estamos envolvidos e comprometidos. Pois quando estamos comprometidos com o nosso Deus, com a sua vontade, buscando nas Escrituras o conhecimento para que nós tenhamos o entendimento iluminado, a gente, na realidade, caminha em direção oposta a isto. E sim, nós manifestamos compaixão, graça, nós revelamos o amor de Deus nas relações. Paulo foi claro, Jesus falou sobre isso, que, na realidade, o que a gente precisa entender, que a gente deve estabelecer as nossas relações, ou seja, a maneira como vivemos uns com os outros, fundamentados na lei do amor, amarmos como Cristo, pois quem ama não pratica o mal contra o próximo. Então nós precisamos entender isso. Não podemos estar sobrecarregados com as coisas, com a forma, com a maneira de viver deste mundo, mas sim preocupados, focados em viver a vontade de Deus, em ofertarmos nossas vidas em favor de sua vontade, para que nós ou revelemos ao mundo, revelemos sua graça, misericórdia, que a gente possa encher a terra com conhecimento da glória do Senhor, revelar a sua salvação, andar neste mundo como Cristo, revelando o Pai. Nós somos chamados para isso. Este é o nosso chamado, essa é a maneira digna de vivermos, vamos dizer assim, que revela, que manifesta a vocação que temos, que revela e manifesta o nosso chamado.
Nós temos que entender, precisamos viver o reino de Deus na terra, estarmos atentos, vigilantes, aguardando a volta do Senhor. É assim que revelamos que somos servos, que somos filhos de Deus, preparados para o reino, para viver o reino de Deus não só na terra, mas na eternidade. Que a gente entenda isso, que a gente possa compreender que tudo isso faz parte do processo de Deus e que nós temos uma responsabilidade e um compromisso com Ele. Viver o reino de Deus na terra e não ficarmos sobrecarregados com as coisas desta vida. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.